Para a gente ouvir um pouco do que disse o ministro Jorge Hage hoje, em entrevista à Rádio Estadão, na hora do almoço, vamos ouvir o que disse o ministro, chefe da Controladoria Geral da União. Agora, há um item da lei onde a regulamentação federal será obrigatória também para os estados e municípios, que é exatamente a regulamentação dos programas de compliance, ou seja, das regras sobre controle interno das empresas, as regras sobre códigos de conduta interno, sobre proteção ao empregado denunciante, tudo isso que, segundo a lei, será possivelmente considerado como atenuante da pena na hipótese de uma empresa incorrer em um ilícito e ser processada, será verificado se ela tem um bom programa de compliance que corresponde a alguns desses itens que eu mencionei. Pois bem, o valor disso, o regramento disso, para funcionar como atenuante da pena, será um dos itens do decreto federal e este item, em particular, será obrigatório também para estados e municípios. Então, pelo menos nesse ponto, haverá uma uniformidade de condução dos processos por estados e prefeituras. Bom, tá aí um dos trechos que a gente ouviu do ministro Jorge Hage. Léo já fez uma cara aqui, Carla também. O que vocês acharam do que o ministro explicou em relação aí aos programas de integridade? Falando dessa uniformidade, isso a priori... Eu acho que isso é bom. Eu acho que isso acaba tendo uma coerência. Exatamente, acaba tendo uma coerência. Mas uma das questões até que... da atenuante em relação à pena, até por conta do acordo de leniência, essa coisa toda, a lei, pelo menos a meu ver, acaba fazendo menção apenas à pessoa jurídica e não à pessoa física. Então, como é que você vai atenuar a pena apenas relacionada à pessoa jurídica e da pessoa física ou não? Porque quem vai fazer a delação em si, quem vai fazer a denúncia é a pessoa física. E ela acaba não tendo respaldo, ela acaba não tendo, pelo menos de acordo com a lei, a não ser que a gente comece a pensar em termos de coautoria, em termos de questões que eu acho que são mais técnicas, mas que acabam tendo um resultado prático muito diferente. E uma questão que o ministro colocou, que eu já tinha conversado também com outros advogados, como é que fica a situação do empregado dentro da empresa? O empregado que avisa, olha... Aconteceu uma prática que não condiz com o nosso código interno, fulano pagou uma propina para alguém, ou tentou oferecer uma propina, ou tentou fazer um acordo com as outras empresas para ludibriar uma concorrência. Como é que fica essa pessoa? Quer dizer, ela vai ter um período de estabilidade, ou se eventualmente ela for demitida por qualquer outro motivo, a empresa não pode ser processada por, olha, foi represália por ter feito. Tem essas questões, pelo menos, que o ministro deu a entender que o decreto vai tentar contemplar, né? Que é justamente uma melhor prática de um programa de compliance, né? Até fico feliz em ouvir o ministro falando em programas de compliance, porque é assim que a gente tem esse nome americano, a gente estava comentando até. Exato. Parece que tudo o que vem dos Estados Unidos é uma coisa que a gente tem alguma restrição, mas a gente tem que lembrar que o Facebook é dos Estados Unidos. O McDonald's e por aí vai, assim, né? Se a gente chama programa de compliance. Né? O próprio ministro está falando. Mas indo direto à questão da melhor prática, nesse elemento específico do canal, eu não gosto de falar canal de denúncia, eu gosto de falar canal de comunicação. Porque se você falar canal de denúncia, você já está, de certa forma, encorajando o denuncismo. E é muito perigoso canais e mecanismos como esse, que são usados para reportar preocupações ou efetivamente fazer denúncias, você usar esse canal para prejudicar um colega, um superior. Então, assim, como você lida com essa questão da retaliação do funcionário que, de boa fé, traz uma preocupação para a empresa, que aí sim tem o dever de apurar internamente, colocando políticas de não retaliação, deixando muito claro que aquele uso daquele canal, ele tem alguma garantia de que a pessoa não será retaliada. E à medida que eventualmente isso ocorra, e não tem como controlar o ambiente interno dessa empresa, se houver a retaliação, ficaria a cargo desse funcionário buscar o Poder Judiciário, através de uma reclamação trabalhista, uma ação de indenização, a reparação desse dano, ou enfim, desse mal que lhe foi causado injustamente. Né? Então, a gente percebe na aplicação desses mecanismos de comunicação que é muito importante você ter basicamente três pilares.
Primeiro, você tem que permitir um anonimato. Por mais difícil que isso seja, por mais complicado que possa parecer pelo fato de o anonimato dar uma roupagem de mau uso daquele canal, é importante você oferecer essa condição. O segundo deles é, de fato, ter a confidencialidade desse processo, pessoas que com experiência têm que conduzir isso aí, não dá para dar na mão de qualquer um. E, por fim, a questão da não retaliação. Tem que deixar muito claro que a pessoa que buscar aquele canal de boa fé para ajudar a companhia, ela vai, ela deveria, inclusive, haver um reconhecimento por isso. Né? Hoje em dia, a gente coloca nas empresas que o sentimento que o funcionário precisa ter ao operar um programa de compliance, no final do dia, um programa de compliance é uma ferramenta de trabalho. E o final do dia desse sentimento é que o funcionário tem que se sentir dono do negócio. Não é simplesmente um emprego, ele tem que realmente preservar aquilo como se dele fosse. É um colaborador. Então, essa filosofia precisa estar por trás desse mecanismo.